de ouvido para poder ouvir vocês. Desaparece o meu microfone. Então, na, se é para escolher, eu vou preferir utilizar o microfone e vocês digitam as perguntas, comentários, e eu acho que assim facilita o nosso contato. Ok? Pode ser assim? Sidnalva já está ouvindo agora? Ótimo. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, enquanto isso a gente vai conversar um pouco. Esse componente, a gente abriu a sala, né, no Moodle na segunda-feira, dia 7, mas aconteceu algum probleminha e vocês não conseguiam visualizar. Me parece que só hoje é que esse problema foi resolvido. Então acabou coincidindo, né, a abertura da sala para vocês com também a data que a gente tinha marcado para a web aula. Não sei se todos já tiveram a oportunidade. Isso, a gente vai ver como é que a gente faz, porque de fato vocês vão precisar de tempo, né? Um pouco mais de tempo. Não sei se Mônica, que é a coordenadora, né, do curso, vai entrar na sala, não lembro se ela poderia, para a gente ver como é que a gente faz, se a gente estica um pouquinho os dias, porque vai precisar um pouquinho de tempo aí, não vai misturar as atividades. Então, eu quero começar dizendo, né, que é um prazer estar com vocês e para trabalhar a educação inclusiva, esse é um componente que eu trabalho também na licenciatura e atuo no IFBA e já também dei essa disciplina em outros lugares antes, né? Eu tenho uma experiência de quase, a gente não deve dizer essas coisas, mas são 30 anos e agora em 2020 eu faço 30 anos de experiência com inclusão, tanto experiência da prática mesmo pedagógica, quanto de ensino desse componente. Mas é sempre a gente tem algo, né, novo para conhecer e para ver. Eu propus para essa primeira semana uma atividade com PBL, que é aprendizagem baseada em problema. Não sei se todos estão familiarizados com o uso de metodologias ativas. Eu coloquei entre o material de leitura, nosso bibliográfico, um texto bem curtinho, falando, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, sobre metodologias ativas na educação profissional. E entre eles falam do PBL, que eles chamam lá de ABPROB. É esse o nome que eles dão, que é aprendizagem baseada em problemas. Eles estão chamando de ABPROB, que é esse mesmo processo, né, do PBL. Então, as metodologias ativas de aprendizagem, ok, Mônica não vai poder participar, então depois eu vejo com ela como é que a gente vai fazer com o cronograma e a gente informa vocês lá no Moodle, ok? Mas assim, voltando, né? Falando um pouco sobre a aprendizagem baseada em problemas, que é essa proposta que eu estou fazendo para vocês para esta primeira semana. Eu queria algo que fosse dinâmico, que vocês, principalmente por estar à distância, fossem dos gerentes, né? Os gerenciadores da própria aprendizagem. Que vocês é que vão dosar a sua aprendizagem, vocês é que vão definir como vai se dar essa aprendizagem. Então, na aprendizagem baseada em problemas, assim como em toda metodologia ativa,
O aluno é o centro do processo de aprendizagem. O professor é um mediador. Ele não leva nada pronto para o aluno. O aluno é que constrói. Então, o meu papel é construir um problema que provoque vocês a estudar um assunto. É isso que o PBL faz. O professor cria um problema, e isso serve para qualquer área, na área técnica, na área de saúde, e assim também, né, uma área de humanas, como é o nosso caso agora. Então, a gente cria um problema que aquele problema vai provocar o estudo do aluno. A gente chama de problema aberto. Por que problema aberto? Porque não existe uma única possibilidade de solução. Pode ser que cada aluno, cada equipe, né, que vocês vão trabalhar, essa é outra característica do PBL, que eu trabalho em grupos. E o Urica me disse que vocês, inclusive, já têm grupos, né, definidos, que vocês já trabalham nessas equipes já desde outros componentes. Então, a gente pode manter as mesmas, se vocês quiserem, mas essa é uma experiência para se fazer em grupo. Toda a pesquisa que vocês vão fazer sobre o problema para buscar a solução dele, a pesquisa é individual, mas tem que haver depois uma troca de informações para, a partir disso, se definir a solução. Então, o primeiro passo, quando vocês lerem o problema, que eu trouxe um problema bem generalista, amplo, aberto, porque a gente está começando o componente. E a ideia era que vocês entendessem o porquê que existe a inclusão, por que a gente tem que estar discutindo isso, por que a gente precisa fazer isso na escola. Então, para que vocês pensem um pouco, foi que eu trouxe. Então, é um problema bem generalista, aberto, e vocês, neste problema, vão primeiro definir qual é mesmo o meu problema aqui, que é mesmo que ela quer que eu faça. Esse é o primeiro passo, esse problema. E aí definir como vocês vão trabalhar. Né? Que possíveis soluções vocês acham que tem? E, em cima disso, as hipóteses, né, de vocês para a solução, e vocês vão pesquisar em busca dessa solução. Como a gente não está ao vivo para fazer, ao vivo que eu digo, presencial, né? Para que haja mediação de cada encontro, de eu perguntar e provocar, eu fiz essa provocação no próprio problema. Abaixo dele, eu botei assim, tópicos que você precisa pensar, pesquisar para chegar à solução do problema. Então, no PBL, o professor não dá o texto pronto. Nada, tudo vai partir da pesquisa do aluno. Quanto ele vai se aprofundar, é o aluno que define. É claro que isso tudo faz parte do processo avaliativo, mas a gente precisa desse tempo. O PBL, a gente vai ter o período do fórum, onde vocês vão, é a única forma que a gente vai ter de trocas, né, é no fórum, tanto para tirar dúvidas, quanto para vocês irem fazendo a exposição das ideias e das soluções que vocês vão encontrar. Cada grupo vai trazer, certo? Os tutores terão um barema para avaliar vocês, né? E vocês vão ter um momento de autoavaliação, que é uma outra coisa que faz parte do PBL. As pessoas precisam se autoavaliar. Elas precisam entender o seu processo de aprendizagem. Porque se a busca é pela metacognição, eu preciso saber como eu me comportei em relação a esse objeto de estudo. Então, tem um instrumento, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês, que é de autoavaliação, onde vocês vão colocar o nome de vocês e tem 10 critérios. Para cada critério existem 3 indicadores. Eles foram numerados 1, 2, 3, apenas para que vocês não precisem copiar. Então, na hora de você dizer em qual dos indicadores você se enxerga, você se coloca, você vai colocar ali um daqueles números, né? O número 1, 2, 3, que é a sequência que está lá. Só para a gente ter essa noção.
Essa autoavaliação, ela é muito mais até qualitativa para que vocês façam essa autoanálise do quanto eu participei, né? Quanto eu poderia ter sido, quanto eu fui. Eu realmente dei tudo de mim. Então é interessante essa construção desse perfil para vocês. Não só para o tutor e para mim, mas principalmente para vocês, essa autoavaliação. Vocês chegaram a ler o problema? Querem já fazer alguma pergunta sobre o problema que eu coloquei? Bom, eu vou seguir falando então mais um pouco, já que a segunda semana a gente vai ter outra web aula para a última semana. Deixa eu falar um pouquinho da segunda semana. Então, a primeira semana é isso, é um problema, e que esse problema vai levar vocês a pesquisar, principalmente a parte legal, né, e de estruturação no espaço escolar para se fazer a inclusão. Na segunda semana, a gente vai ver muito mais a questão da rede de apoio, né? Quem são? Quem é que faz parte desta rede de apoio para a inclusão? Será que todos os casos a gente necessita de uma rede de apoio? Então, assim, toda a inclusão, ela não se faz só pelo professor. Ela necessita de um apoio de tantas outras pessoas, como família, dependendo do caso, médicos, dependendo né, de qual a deficiência, de fonoaudiólogo, de terapeuta, de psicopedagogo. Aí a gente vai buscando de um professor de AEE. Cada situação do intérprete de Libras, né, de um ledor, vai depender de qual a necessidade. Mas toda escola faz parte da rede de apoio, porque o sujeito ele vai precisar da ajuda de todo mundo e o professor também vai precisar dessa ajuda, né? Porque ele sozinho não vai dar conta. Então, a gente vai falar um pouco disso, principalmente da figura do professor de EE e aqueles que são do Instituto, né, que são do IFBA, sabem que nós passamos agora por uma seleção de professor de EE, uma seleção de substituto, e nós teremos, alguns campos já chamaram, já estão chegando essas pessoas, essa figura de EE. É uma boa oportunidade, eu até coloquei também a legislação, né, do professor de AE, porque eu acho que é uma boa oportunidade para vocês até entenderem qual é o lugar desse profissional no campus, né? O que é mesmo que ele tem, que ele vai fazer, para a gente não confundir as coisas, né? Nem todo mundo pode ser professor de AE, mas o professor de AE também não pode ser professor de todas as áreas. Então a gente precisa estar atento a isso e é importante essa participação. Então, se
E, assim, para aí nós programamos uma atividade. Esse tem um material que é até do MEC, material maior, e nele tem que é um material sobre a avaliação das necessidades específicas. Um professor, ele não precisa saber, avaliar para dar diagnóstico da deficiência. Não é esse o objetivo da avaliação quando a gente fala. O que a gente deseja é que o professor saiba avaliar. Vocês estão escutando agora? E está tudo como estava. Não coloquei o fone de ouvido de novo. Continuam sem ouvir ou já estão ouvindo, gente? Ah, Celso e Camila voltaram a ouvir? Ah, ótimo. Então, tomando aqui, o professor, né, o professor que eu digo, o professor regente da sala de aula, a gente não tem como objetivo que o professor saia avaliando, dando diagnóstico de aluno. Né? Não temos competência no sentido de formação para isso. Né? Existem profissionais específicos. Mas o professor precisa saber avaliar a necessidade específica. Que tipo de adaptações eu preciso fazer? Que é diferente, né? Para atender às necessidades desses alunos. Então, na segunda semana, a atividade de vocês, nesse material que eu disse do MEC, que vai ser incluído, ou já foi incluído na segunda semana, ele tem uma tabela onde ele tem critérios, né, e a área de avaliação, a amplitude. E tem um campo da tabela que é para indicadores. Quais são os indicadores? Tá, eu vou avaliar o espaço físico da instituição. O critério aí tem lá, e para esse critério, quais são os indicadores que eu vou buscar que vão me dizer se, por exemplo, aquele espaço está apto para inclusão. E nesse texto, logo abaixo da tabela, vai toda uma explicação de cada critério, o que é que ele significa, e também vem o que é o indicador, como é que se monta o indicador. Então, o trabalho, né, a atividade avaliativa da segunda semana vai ser justamente preencher este campo dos indicadores. Vocês vão criar os indicadores. Diferente da atividade do PBL, que é em equipe, eu sugiro que essa atividade seja individual. Bom, tem pessoas, e vocês vão tomar como parâmetro o espaço institucional que vocês atuam como professores. Eu sei que neste grupo tem pessoas que não atuam como professores, não atuam em escola. Quem não atua em escola, mas tem o estágio, não é isso? Então, o espaço do estágio é esse o espaço de reflexão para a construção dos indicadores. Vocês usam esse espaço, ok? Quem é professor, ou mesmo quem não é professor, que é técnico, mas atua no espaço escolar, usa a instituição. E quem não, o espaço do estágio. Fez o estágio. Eu vou rapidinho acrescentar aqui, botar na tela, o problema do PBL, retomando. Tem alguma dúvida sobre essas questões da primeira, a diferença da primeira para a segunda semana? Se quiserem perguntando, mas eu vou colocar aqui o problema. A gente. Eu estou aqui procurando, viu, o arquivo. Peraí, que eu vou colocar para a gente poder.
mandando o arquivo para a gente dar uma olhadinha no problema e aí, se alguém já quiser. Alguém já fuçou lá? Então, o problema é curtinho, é simples, como um problema de PBL, né? Tem um fim aberto, como a gente chama, e dá margem a mais uma solução. Então, o problema apresentado é no processo seletivo para os cursos integrados de um campus do IFBA, isso pode acontecer com qualquer um, foram inscritos pelas cotas de deficientes jovens com diferentes deficiências. Então, há no campus, por enquanto eles estão apenas inscritos. Há no campus. Ó, Yurika aumentando aí. Muito bem, Yurika. Há no campus, né, uma grande expectativa e desafio com a possibilidade de chegada desses alunos. Por enquanto, porque eles não chegaram ainda, eles ainda vão passar pelo processo seletivo, né, pelas cotas. E o diretor-geral já preventivamente convocou a reunião com o NAPNE, né, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com necessidades específicas, que a maioria dos campos, eu acredito que agora já quase todos, alguns mais atuantes, outros não tanto. Tem o psicossocial, né, que é a equipe multidisciplinar, COTEP, que são o aspecto pedagógico, serviço médico e os docentes, né, toda a equipe do campus, para buscar formas de atender as necessidades desses alunos. Então, está posto aí, isso tem um problema. Então, a primeira coisa é definir o problema. O que é que vocês enxergam aí como o problema a ser buscado por vocês ser resolvido? E apresentar a solução. Qual é a solução que vocês querem? Essa é a atividade. E aí eu botei umas orientações como um norte, né, para vocês, para resolver esse problema. Algumas questões precisam ser aprofundadas. E eu botei em forma de perguntas. São as reflexões de vocês. O que é inclusão mesmo, né? Vocês vão buscar isso. Qual é a legislação que ampara essa inclusão? O que é que ela diz sobre isso, né? Que medidas a escola deve tomar para receber alunos com deficiência? E quais tipos de adaptações? Um é macro, né, que é que medidas a escola deve tomar, e aí a gente vai pensar muito na questão de contratação, formação, infraestrutura, o que, que vai ser necessário e quais tipos de adaptações docentes precisam realizar. Não é quais adaptações, quais tipos de adaptação, certo? Eu já ia dando uma, uma ajuda agora sem querer, ia dizendo onde buscar algumas coisas, mas como a pesquisa é de vocês, só lembrando, para os que são do IFBA, além da legislação do MEC, CNE, a gente tem também normativas institucionais, né, para aqueles que são do IFBA. Então é importante que vocês deem uma olhada também nisso, para ver onde é que vocês vão buscar a solução desse problema. Ficou entendido? Lembrando, essa é uma atividade de grupo, não é uma atividade individual. Individual é a parte da pesquisa. Cada um vai pesquisar, mas vocês têm que discutir no grupo qual é o mesmo problema e como solucioná-lo. Apresentar uma proposta de solução para o problema apresentado. Ok? Então, apresentada essa é a avaliação. Então, a gente vai ter o fórum, vai ficar aberto, né? Sempre que eu puder, eu estarei respondendo, interagindo com vocês. Para mim também isso é muito interessante, saber como é que vocês estão. E a gente vai ver a questão das datas com Mônica, como é que fica o cronograma, já que a sala vocês só tiveram acesso a partir de hoje. Tem, além desse, eu quero mostrar aqui a vocês também o instrumento da autoavaliação, que vocês vão se avaliar. Olha, eu não sei, o Genildo está perguntando se o grupo tem uma limitação de número de componentes.
Hoje, Genildo, como é que vocês trabalham? Porque eu soube que vocês já têm equipes definidas, né, de outras atividades. Quantos em média tem no grupo? Se eu não me engano, tem um grupo só, acho que é IDC ou Jacobina, não sei como é que é, chamado que só tem dois componentes. Esse, esse grupo só vai ter dois mesmo, mas eu não sei os outros polos como é que ficam, como é que vocês se dividiram, mais ou menos quantos tem. Sim, mas é isso. Hoje vocês trabalham, vocês já têm equipes definidas? Essa é a pergunta. Vocês têm equipes já definidas, pré-definidas de outras atividades? Em geral, o PBL e os grupos vão de 3 a 8 pessoas. Tudo depende do tamanho da turma, do problema provocado. é, essas questões vão variar, né, de acordo com o espaço. Por isso que eu estou perguntando a vocês com que média vocês têm os grupos de vocês. Na média de quantas pessoas tem no grupo. Mas, em geral, é isso, de 3 a 8 pessoas no grupo. Um grupo com mais de 8 pessoas fica difícil até chegar a um consenso, já que esse é um tipo de trabalho que quer que todos se mostrem, né? Que todos demonstrem o que pesquisaram, o que viram, que dê a sua opinião. Se tiver muita gente, não vai ser possível. Ah, não tem grupos definidos, certo, certo. No campus Salvador, mas vocês podem via fórum. A reunião pode ser via fórum também, viu, gente? Não precisa estar presencial. Essas reuniões nos fóruns vocês já vão discutindo, definindo. Eu entendo, Celso, a questão e a outra atividade vai ser individual. É que para o PBL, ela é uma atividade de grupo, de troca, é aprendizagem entre pares. Então a gente precisa trabalhar assim. A gente vai ter um grupo com duas pessoas, né, que é o de Jacobina, são os professores de Jacobina, que são, acho que é Polo IDC, eles. Eles só têm eles dois mesmo, mas os outros polos têm mais pessoas. Então, vocês vão ver até pela autoavaliação, o tempo todo, nesta autoavaliação, os indicadores são referentes da sua participação também como grupo. E essa é uma das questões importantes, o trabalho em grupo. Então, a segunda atividade da segunda semana que será individual. Eu vou colocar aqui o instrumento para vocês, de autoavaliação, para vocês darem uma olhada. Pronto, aí Yurika vai aumentar ele aí na tela um pouquinho. Nessa autoavaliação.
Sim, sim, Bruna. Isso mesmo. Né? E o PBL, provoca isso, é você aprender com o outro, com a experiência do outro além da sua. Então, gente, para vocês entenderem, a autoavaliação discente, aí tem o espaço para vocês colocarem o nome de vocês. Eu tenho ele aqui eu coloquei em PDF, mas eu acho que para vocês vai ser disponibilizado no Excel para que vocês possam preencher. Então, vejam como é que trabalha. Então, os critérios, né, são liderança, cooperação, iniciativa, são 10. E dentro deles tem 3 indicadores. O que você vai colocar nesse espaço branco aí do lado, na segunda coluna, é o número que corresponde à sua atuação no grupo. Então, liderança. Então, você trabalha individual, não tem como você avaliar a sua liderança. Então, a gente tem direção fornecida, inspirou os outros, isso é seu papel, se você teve ou não esse lugar de liderança dentro do grupo. Ou se você foi esse seguidor disposto, que reagiu, você não tomou a liderança, mas você seguiu. Ou se você ficou muito mais na crítica aos outros do que no lugar do líder. Né? Cooperação, aí tem iniciativa e tem os. Yurika, pode subir um pouquinho, Yurika? Então, para cada um desses, para cada um dos critérios, vocês vão colocando aí, tem iniciativa, atitude, tecnologias da informação, como é que lida, né, com elas. Para cada um deles, pesquisa, são 10. Para cada um deles, a gente tem 3 indicadores. Vocês vão colocar no espaço em branco apenas o número que corresponde à sua postura no processo de construção do PBL, desde o primeiro dia, que é hoje, que eu li o problema e já vamos pensar no grupo o que fazer, até, né, o último dia, como é que eu lidei com o PBL. Esta autoavaliação não é para a disciplina inteira, é especificamente para a atividade de resolução do problema de PBL, certo? Para vocês não acabarem respondendo considerando as outras atividades que vocês vão realizar. Isso ficou claro? E também entenderam como é que vocês vão preencher aí? Vocês vão se identificar em uma dessas 3. Algumas pessoas sempre perguntam assim: ah, em alguns momentos eu fui, por exemplo, número 1, em outros eu fui número 3 de cooperação, durante, né, o processo. Como é que eu vou decidir? Você decide colocando aquilo que você acha que você foi mais tempo. Qual foi a postura mais marcante minha desses? Sim, ela vai ser colocada no Moodle, né? E ela vai ser respondida lá no final, porque você vai ter todo o processo da resolução do problema para ir refletindo também sobre a sua postura. Então, lá no final, vocês vão ter esse instrumento para responder lá no Moodle. Ele ainda não está colocado lá, mas vai ser colocado. Porque como ele não vai ser usado, né, esses primeiros dias, a gente não colocou logo. Mas tem alguma dúvida do como é o preenchimento ou de como vai ser feita a resolução do problema? Vocês estão quietinhos. Isso significa que vocês estão entendendo tudo. Como é que é isso? Me digam aí. Yurika, quer chamar atenção para alguma coisa?
Ah, sim. É, você disse falar um pouco mais sobre o que é o PBL, né, para o pessoal entender. É bom que vocês leiam o material que está lá, e é isso, gente. O PBL é uma metodologia ativa, onde o aluno, o discente, é o centro do seu processo de aprendizagem. A busca é pela metacognição. Mas como o problema é um problema de grupo, a ideia é que a aprendizagem se faça a partir da troca. Por isso que vocês percebem que todos os critérios têm a ver com como você agiu em relação ao outro, porque ele é uma atividade de grupo. Né? Bruna está perguntando se, já que Ilhéus tem entre 8 ou 9, se vocês podem fazer um grupo só ou é melhor dividir. Se vocês tiverem a possibilidade de dividir, já que 9, né, um grupo de 5, outro grupo com 4, eu acho que é mais rico para vocês mesmos, viu, Bruna? Eu acho que é mais rico. Sim, sim. E a gente vai falar muito ainda sobre isso. Então, é importante compreender isso. Por que não trabalhar individualmente? Porque todo trabalho ele é a partir da troca. O que a gente quer é interação entre pessoas. Opiniões diferentes que vão ser trocadas, que se complementam, né? Um pesquisou uma lei que diz uma coisa e o outro vem e diz, olha, mas eu encontrei uma lei mais atual do que essa que fala isso. Ah, mas tem um outro documento do MEC que fala isso. O documento do IFBA trata dessa forma, que complementa. Então, tem autores que vêm explicar o que, é que significa. A lei diz, fala de acessibilidade atitudinal, mas o que é isso mesmo? Então, eu vou ler sobre isso para entender. Então, eu vou ter que ir buscando, e aí o colega viu ou entendeu de uma forma diferente da minha e complementa, entendeu? Eu vou estar, principalmente a próxima semana, eu vou estar mais em casa, porque eu vou estar me recuperando de uma intervenção cirúrgica. Então, na segunda-feira eu não vou falar com vocês, mas a partir da terça-feira eu vou estar sempre reservando um horário. Me parece que a noite é o horário mais fácil para vocês, para ir lá no fórum, olhar quais são as perguntas, esclarecendo, justamente porque é novo. Então, eu vou me colocar o máximo de tempo possível à disposição de vocês para tirar dúvidas, certo? E, peraí, o Yuri falou outra coisa aqui. Sim, o quadro da autoavaliação. Voltando ao quadro, ele às vezes dá uma certa confusão. Então, assim, ó, tem 10 critérios, que são liderança, cooperação, iniciativa, atitude, pesquisa, criatividade, tem vários, são 10. Esses critérios, eu coloquei 3 indicadores para cada um deles. Então, como é que eu percebo a minha participação, como é que foi a minha participação durante a resolução do problema dentro do grupo? E todas as perguntas estão voltadas para isso. E eu vou colocar no espaço, na segunda coluna, o número que corresponde, né, ao indicador que eu mais me identifico. Às vezes a gente se identifica com os 3 até, dependendo do momento. Mas qual é aquele que eu mais me coloco? Isso é importante para vocês, principalmente. É uma avaliação qualitativa, para vocês tentarem enxergar assim, como é que eu me coloco num processo de aprendizagem em grupo. Quem eu sou nesse processo de aprendizagem em grupo. É importante, né, para a gente. Assim como é importante também para nós ver como é que vocês se enxergam e facilitar em outras atividades. E mais vocês gostariam de saber, até sobre essa questão da inclusão, né, que a gente pode falar um pouco. Vou falar sobre o problema, mas sobre inclusão dá para a gente falar um pouco. O que, que vocês gostariam de perguntar, de saber sobre inclusão?
Quem é que já tem experiência com a inclusão de pessoas com deficiência? Já tem algum estudo na área ou experiência prática, né? Eu vejo que, assim, pelo número de alunos que a gente tem nesse curso, claro que, como a maioria só teve acesso à sala, né, do Moodle hoje, então acredito que a gente não tem um número muito grande de pessoas participando por isso também. E esse é um dos motivos pelos quais eu vou estar bem presente para poder tirar essas dúvidas, porque elas vão surgir aos poucos. Vai surgir lá no Moodle, na pasta, esse instrumento de autoavaliação. Quem não estava aqui vai olhar e não vai entender do que se trata. Entendeu? Então, que bom, hein, Paula? Você vai ajudar muito aqui a gente. Parabéns para você. Está entrando aí agora como professora em AE. Então, Paula vai ser uma boa referência para a gente conversar, né, sobre essas questões de inclusão. Sobre o lugar dela, né, que a gente tem a legislação que, sobre o professor de AE. Todas as referências da ementa, gente, elas dão já um norte para vocês em toda esse componente, todo esse componente. Por isso, para esse primeiro eu não coloquei textos, porque ele é um de pesquisa, né? Que vocês mesmos vão fazer, mas para os outros a gente vai acrescentar alguns textos, mas boa parte deles já estão na referência mesmo. É esse que vai complementar. Mais alguma? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o componente sobre essa primeira semana? Yúrica, quer acrescentar algo? Então, pessoal, se a gente não tem pergunta, a gente pode, né, eh, encerrar por aqui. Não vou nem dizer concluir, porque a gente não conclui, vai ficar em aberto para o fórum durante a semana. Então, eu vou estar aberta a responder perguntas, a participar, a ouvir vocês durante a semana. Isso. Então, Bruna, ainda, né? Ainda bem que você disse. Ainda, mas em breve. E é isso, a gente também vai ver isso, o que é necessidade específica, né? Porque às vezes a gente, isso na segunda semana vai ficar mais forte de entender. Às vezes a gente pensa que é só o aluno com deficiência, mas a gente tem muitos alunos, muitos, com transtornos de aprendizagem e problemas de aprendizagem provocados, às vezes, por questões psicológicas. Mas aí é para a segunda semana essa discussão. Certo, gente? Eu agradeço a todos vocês. Vou estar máximo tempo presente na próxima semana para ir tirando dúvidas, discutindo com vocês. E agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Se tiverem mais alguma coisa a comentar? Não? Boa noite para todo mundo, porque hoje é sexta-feira, não é? Final de semana chegando, amanhã é feriado. Vamos descansar um pouquinho, mas já começando a pensar no nosso problema aí. Boa noite para vocês.